E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia do estudante e eu trago um assunto vivenciado pela maioria deles e sei que vocês vão me entender muito bem. Desde já desejo um feliz dia do estudante para todos que buscam conhecimento e assim o crescimento intelectual, que é o mais importante na vida da gente. Assim como a sociedade atual, os relacionamentos amorosos entre os adolescentes estão sempre sofrendo modificações. Isso não é difícil de se notar, visto que se voltarmos no tempo, veremos uma realidade totalmente diferente da que vemos hoje. No tempo dos nossos pais ou avós, por exemplo, dependendo da idade de cada um, o relacionamento era algo muito sério. O namoro era uma etapa preparatória para o casamento. Nessa época, se prezava muito romantismo, dar presentes, pedir a mão da donzela para o pai, né? E quando se dava um beijo, já estava praticamente casado. E ai de quem tivesse filho antes do casamento, hein? Era uma dor de cabeça, porque era mal visto e era considerado uma desonra à família. Muitas vezes era expulso de casa e as consequências, enfim, eram diversas. Nos anos 60, as coisas começaram a se tornar um pouco diferentes, tomar um novo rumo. Com o desenvolvimento da era pós-Beatles, isso mesmo, essa banda inglesa que vocês ouvem a música aí no fundo, e o desenrolar do movimento hippie, que eram nada mais do que jovens americanos que lutavam pela liberação das drogas, extinção da família, o amor livre, o namoro sofreu grandes mutações. Seus limites foram ampliados, os encontros passaram a acontecer sem o consentimento da família, e aí começaram a acontecer coisas mais picantes, como carícias íntimas, atos pré-sexuais, e tudo isso em espaço livre. Cerca de 20 anos depois, lá nos anos 80, a moda já era as amizades coloridas, em que os jovens se relacionavam inclusive sexualmente sem compromisso nenhum com seu parceiro. Era como se fosse uma troca de favores. Eu te dou prazer, em troca você me dá prazer. Mas o processo não ficou por aí não. A moda mudou e se tornou o que nós sabemos muito bem e que hoje é muito frequente, que é o ficar. O ficar pode ir desde uma troca de um simples beijo até atos sexuais, né? E isso não tem um tempo. Existem pessoas, por exemplo, que ficam com uma mais de uma vez e outras, né? Nada passa mais do que algumas horas juntas ou em uma festa, por exemplo. Algumas pesquisas mostram que a maior parte das vezes os jovens de hoje mantêm um certo tempo, contato com aquelas pessoas com que eles ficaram, mas isso raramente se torna um namoro. Hoje o namoro entre jovens tem se tornado raro e muito pouco duradouro, né? A grande maioria chega no máximo 3 meses, aí, segundo algumas pesquisas. Isso se dá pela necessidade de busca constante de novidade. Essa necessidade acaba muitas vezes fazendo com que os jovens, mesmo que estejam namorando, tenham contato com outras pessoas com quem se interessam ou em ter algum caso, por exemplo. Não podemos generalizar aí, e é claro que até hoje existem aqueles casais mais tradicionais, mas isso se tornou muito raro. Outro fator que as pesquisas mostraram é que os jovens têm olhado mais para a aparência na hora de escolher seu relacionamento do que para a afinidade entre eles e outros fatores como conversa, inteligência, projetos futuros, etc. Isso mostra que existe uma predisposição a relacionamentos temporários e voltados à satisfação das necessidades sexuais. Enfim, cada um é dono da própria vida, mas vale lembrar que algumas atitudes podem refletir a vida toda de vocês. E por isso, meus queridos jovens amigos, tenham muita responsabilidade na hora de ficar ou namorar com alguém. Aos pais, fica a dica de darem todo o apoio quando seu filho ou filha de 14, 15 anos começa a namorar um menininho ou uma menininha. Isso poderá fazê-lo crescer em relação à maturidade. Além disso também, vocês vão ter e poderão estar atentos aos passos que eles vão estar dando, né, no relacionamento deles. A reação explosiva que muitos pais têm
e o ato de castigar seu filho por ele estar apaixonado pode te dar uma dor de cabeça muito grande. Afinal, ele vai dar um jeitinho e você não vai ter controle nenhum, pois nem saberá do que está acontecendo com ele. E não duvide nunca da capacidade de um jovem de criar oportunidade para fazer o que eles querem. Nunca. Né? Aos jovens, fica apenas a dica de que pensem no futuro de vocês. Porque lá, vocês irão precisar de uma pessoa que ame vocês de verdade. E que também estejam do lado de vocês em todos os momentos. E é nessa hora que não vai ser qualquer um ou qualquer uma que vai estar lá. Apenas aquele ou aquela que realmente te ama. E não se esqueça nunca de que o amor vive para sempre. Aproveito aqui para mandar um grande beijo para minha querida amiga Isabela Milena, lá de São Paulo, capital, que acompanha nossos vídeos, nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho sempre, Mil Grau. Muito obrigado. E a todos vocês, um grande abraço e até breve. O amor vive para sempre. Grande beijo e até a próxima.